Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença, quem puder deixar seu joinha agradeço demais. Vamos lá, gente, eu queria trocar uma ideia com vocês aqui, passar um raciocínio que eu tive sobre a situação de uma possível vinda do Gabriel aí, que a gente já viu que já virou novela mesmo isso daí. Amanhã, dia 1, amanhã oficialmente o Gabriel pode anunciar o novo clube, se ele quiser, quiser assinar um pré-contrato, porque amanhã vai fazer menos de 6 meses para acabar o contrato dele. Ele tá afastado do Flamengo por enquanto, né? E muitos estão na expectativa aí, muitos que ele chegue, muitos não querem que ele chegue no Verdão. E eu tava muito preocupado na questão de ambiente, né? De como que seria ele aqui, porque, por exemplo, o Mauro César Pereira, tá vendo lá no programa do Canelada, vou deixar aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, ele falando coisas que o Gabriel já aprontou no Flamengo, atitudes que ele já teve durante essa passagem dele, né? E ele falando do atual momento do Gabriel. É preocupante se você for ver o que ele tá falando lá, sabe? Preocupante. Porque o Gabriel tá muito mal, ele tá falando sobre aspectos técnicos, isso é verdade. Essa semana aqui eu e o Lucas, a gente fizemos uma análise aqui sobre os aspectos de como ele tá jogando, se ele seria um bom reforço ou não. Mas ele não vem jogando nada bem, né? E ele já fez o seu nome lá no Flamengo, já conquistou títulos, foi decisivo e tudo, mas ele não vem sendo. E o Mauro César falou sobre alguns momentos, comportamentos inadequados, que você fala, cara, não é possível que um jogador de futebol profissional faz isso. Comportamento de birra, sabe? Mas e aí eu fico preocupado com isso aqui no Palmeiras. Temos que lembrar aqui que o Palmeiras é um time que tem comando, né? Como comando? Em que sentido? Que jogador aqui que estrelou nos últimos anos, desde que o Abel Ferreira chegou? Tivemos algum caso assim de algum jogador tentar ser maior do que o elenco, tudo? De verdade, eu não me lembro. E isso poderia ter acontecido, porque esse elenco é extremamente vencedor. O Palmeiras vem conquistando diversos títulos nos últimos anos, né? Principalmente na era Abel Ferreira aqui, 10 títulos. E eu não lembro de nenhum jogador tentar ser superior ao outro, né? Então, a diretoria do Palmeiras, eu acho que isso se deve muito à gestão do Abel, que eu acho que o Abel é um cara que tem o elenco ali na mão, sabe? É uma coisa que a gente sempre elogiou. Esse ano aqui, a gente estava um pouco insatisfeito, o Palmeiras não estava jogando um grande futebol. Aí a gente começa a pensar algumas coisas, por que esses caras caíram tanto? Mas ninguém estrelou aqui, ninguém se achou maior do que o outro. E o Gabriel fez isso no Flamengo, né? Por que ele fez isso no Flamengo? O Flamengo é meio sem comando, né? A gente pode elogiar a diretoria do Flamengo, porque contrata, os caras gastam também, que eles têm dinheiro pra isso, né? Não adianta você gastar. Tem clube que gasta e não tem dinheiro, e aí acaba se endividando e beirando aí a falência, ou indo pra Série B, ou passando dificuldades, deve a FIFA e sei lá mais quem. Mas o Palmeiras é um time que tem comando, né? Então eu acho que se por um acaso essa negociação se concretizar, o Gabriel ele não vai ter muita moral aqui pra falar muita coisa, porque ele vai chegar já meio pequenininho, porque ele já não tá jogando um grande futebol. Então se ele chegar já estrelando, mas não vai dar certo. Vamos conversar com o cara, acredito eu, vou enquadrar o cara, falando, aqui é o seguinte, funciona assim, 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 as diretrizes são essas. Aqui o nosso coletivo fala muito maior do que o nosso individual. E aí, eu acho que se esse cara, por um acaso, tentasse estrelar, tentasse fazer alguma coisa, eu acho que o Abel Ferreira rapidamente ali comunicaria a diretoria e aí cortaria o mal pela raiz. No caso, te afastando ou então mandando negociar. Claro que depois que você faz o contrato é muito mais difícil, né? Porque o jogador tem um contrato e vai ficar recebendo. Mas tudo leva a crer que, analisando como o Palmeiras vem nos últimos anos, né? Que esse cara não faria isso aqui. Porque aqui tem mais comando do que no Flamengo. Nós temos os nossos problemas, a diretoria do Palmeiras tem alguns problemas, tudo. Que eu já abordei aqui, quando tem que elogiar eu elogio, quando tem que criticar eu critico, não tem problema. Eu não fico preocupado se a pessoa vai me detonar porque eu critiquei, se vai me exaltar muito porque eu estou elogiando. Eu tento fazer uma análise do que está acontecendo. Mas eu acho que isso nós temos que reconhecer. Aqui no Palmeiras existe comando, porque a gente vê o elenco aí, alguns atletas indo para sua quinta, sexta temporada seguida e os caras ainda estão brigando, os caras ainda estão jogando. Não vi ninguém meter a mala, não vi ninguém querendo ser maior do que ninguém. Se vocês acharam, se vocês lembraram de alguém, coloquem nos comentários. Quando o Abel acha que algum jogador não serve mais, ele tira, como o William Bigode estava aqui, não estava rendendo, o Palmeiras tirou. Felipe Melo, que muitos queriam que ficasse mais um ano, o Abel achou que não e acabou saindo. Acho que nessa questão dele causar aqui, eu acho que isso é pouco provável que aconteça por tudo que vem sendo feito aqui. E eu acho também que, eu tô vendo uma grande discussão de pessoas que querem e não querem,
Hoje mesmo, ao mesmo tempo, eu vi num grupo uma pessoa falar que seria uma contratação espetacular e o outro falar que seria um desastre. Então, quando nós temos opiniões muito divergentes sobre um assunto, isso mostra como é difícil você analisar e você ter certeza de algo, né? Tipo assim, olha, ele vai dar certo, vai dar muito certo. Olha, ele não vai dar certo, porque existem argumentos dos dois lados. Você pode colocar que ele é um jogador que fez muitos gols nos últimos anos, foi decisivo, faz gols em finais, muitos falando que não pipoca e tal, mas você pode colocar todos esses problemas, o que ele já causou de prejuízo pro Flamengo. Então é um jogador que divide muito opiniões. Então acho que cabe a nós não acharmos que nós estamos corretos. Acho que a gente pode argumentar ali o que a gente acha e esperar para ver o que vai acontecer. Tem uma opinião aqui formada, já analisando tudo isso. Eu duvido muito que o Palmeiras vá pagar muito dinheiro caso queira trazer o Gabriel. De verdade, se o Palmeiras for contratar, eu duvido que o Palmeiras vai pagar lá, não, você vai pagar 2 milhões e pouco, eu duvido muito. O Palmeiras preza muito pelo ambiente. Como esses caras, o Palmeiras é grato aos jogadores, ao elenco, pelas conquistas que aconteceram. Como é que você vai trazer um cara de fora, que vem de outro time, que é um rival, né, um adversário que vem disputando títulos, e aí o cara vai chegar aqui ganhando mais que todo mundo? Eu duvido muito que a diretoria do Palmeiras tenha essa atitude, mesmo o Gabriel sendo dono do seu passe. Eu acho que se ele quiser vir para cá, ele vai ter que abrir mão de uma certa quantia de grana e focar ali em objetivos, em tentar ser o melhor, em tentar voltar a ser um dos melhores atacantes do Brasil. Porque se ele quiser grana, tranquilidade e não quiser cobrança, acho que o Palmeiras não é o lugar ideal para ele jogar. Acho que o Palmeiras já mostrou que sabe lidar com isso ao longo dos anos, porque até hoje o ambiente é muito bom, né? Temos nossos problemas de algumas coisas e tal, mas acho que essa questão do comprometimento do elenco estar unido ali, estar junto para brigar pelos campeonatos e com foco e não deixar ninguém estrelar é uma coisa que o Palmeiras soube fazer e sabe fazer. Valeu, galera, tamo junto, é nóis.